Domingo de Páscoa passou e há 2000 anos atrás, o fato histórico mais importante da humanidade aconteceu. Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou. E a ressurreição é um ato corpóreo. E ela é um símbolo que muda a história e a trajetória da humanidade. Porque tem duas coisas importantes a gente entender. Primeiro, Jesus histórico existiu. Isso é muito difícil de você não acreditar e você precisa ser bem limitado cognitivamente para não perceber as provas históricas que apontam para isso. Só que Jesus histórico existiu, ele ressuscitou ou não? Eu quero abordar esse tema nesse vídeo, porque essa é a pergunta central que muda a forma que eu tomo a minha vida, todos deveríamos tomar as nossas decisões. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso de número 14, fala: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm." A centralidade da ressurreição é a justificativa de se vale a pena ou não a gente acreditar em Jesus. Se eu frequento a igreja e não acredito na ressurreição de Jesus, eu não acredito em nada. Se eu tenho bons amigos, eu posso cantar músicas bonitas, a centralidade da ressurreição é o ponto focal do homem, Deus, que morreu, mas ressuscitou em toda a sua divindade e, através do seu sacrifício, os nossos pecados são perdoados. Existe um fato que eu não aderecei no último vídeo. E se você não viu, eu fiz um vídeo inteiro sobre o cronograma de Páscoa, que mostra todas as horas da parte central da Bíblia, que é o momento onde Jesus ele senta com seus discípulos na Santa Ceia, quinta-feira à noite, até o momento onde ele é crucificado e morto, às 3 horas da tarde, depois ele é enterrado antes das 6 horas da tarde. São as 24 horas mais importantes da história da Bíblia, antes do momento da ressurreição, que acontece na madrugada de sábado para domingo. Mas, fora dessa história, tem um fato central. Jesus, ele é morto, de acordo com as escrituras, às 3 horas da tarde. E o N.T. Wright, que é um teólogo, ele tem uma frase onde ele fala: "Essa era a exata hora onde os cordeiros eram sacrificados no templo." E isso é um símbolo. Por que isso aqui é importante? Porque enquanto os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, na preparação da Páscoa, para que houvesse a ceia da Páscoa com cordeiro, pão asmo, as ervas amargas e o vinho, naquele mesmo momento Jesus morria na cruz. Aquilo é Deus falando. Aquilo que vocês faziam como temporada, agora é tomado por completo. O cordeiro perfeito acabou de ser entregue. Maior do que qualquer animal que vocês podem sacrificar. Eu me sacrifiquei e entreguei meu próprio filho. Esse símbolo é o símbolo que justifica aquilo que acontece, porque se a gente não acredita na salvação, que acontece pela ressurreição, porque nós somos salvos pelo poder da ressurreição, nada do que nós acreditamos realmente é verídico. Eu não vou entrar aqui todas as possíveis provas disso, mas 1 Coríntios 15, 3 a 5, Paulo vai dar a evidência que ele entrega para Coríntios. Ele fala a seguinte coisa: "Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, depois aos 12. Aqui Paulo, ele traz 3 coisas importantes. Ele traz o fato histórico da ressurreição corpórea, de que ele ressuscitou ao 3º dia, de que isso está de acordo com as profecias e com o texto das Escrituras que registra isso pelos evangelhos, e terceiro, que existem testemunhas oculares. Esse relato que Paulo menciona é o relato da igreja primitiva. Na coletânea, nós levantamos 500 testemunhas oculares que relatam a ressurreição de Jesus. E isso dá pra gente um caldo grande o suficiente para acreditar que o Jesus histórico existiu. Agora, a pergunta central é se Jesus realmente ressuscitou ou se seus discípulos eram loucos. E aqui eu preciso trazer o argumento que eu mais gosto, que é o argumento dos 3 L's. E é o argumento que é importante para você que talvez é de outra religião e gosta da figura de Jesus. É estranho você gostar de Jesus se você não acredita que ele é o Filho de Deus. Vamos dizer que você está agora no seu trabalho. Você está parado, fazendo as suas coisinhas de funcionário no trabalho. Vem uma pessoa e entra no seu trabalho e ela começa a falar: "Eu sou um ET. Eu sou muito sábio, muito inteligente, mas eu sou um ET. Eu vim de outro planeta." E essa pessoa te dá ótimos conselhos de casamento, ela te dá ótimos conselhos financeiros, mas ela continua repetindo que é um ET, te saudando assim, e no momento onde ela para de falar, ela começa a fazer bibó, bibó, bubu, piri, piri, bobó, bubi. Você levaria essa pessoa a sério? Você acreditaria que essa pessoa vale no seu conselho? Que ele talvez é um grande mestre, um grande ensino? Você talvez acharia que de duas: ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso.
E aqui a gente traz a hipótese do C.S. Lewis, que é chamada de 3L, que é liar, mentiroso, lunatic, que é louco, e Lord, Senhor. Jesus só pode ser essas três categorias. Ou ele é um louco, porque Jesus não é um bom mestre, ele não é só um bom conselheiro, ele não pode ser o seu bom guru, porque Jesus afirmava categoricamente que ele era o Filho de Deus, e não apenas o Filho de Deus, que ele precisava morrer para que os pecados fossem pagos. Isso está escrito na narrativa de Jesus. E se você é um espírita kardecista, se você é uma pessoa que é de uma outra religião, talvez energética, que acredita que Jesus é um espírito de luz, ou se você é um muçulmano, que Jesus é um grande profeta, ele não se encaixa na sua descrição. Ele não pode ser um bom profeta e um bom mestre, porque ele seria um louco que reivindicava não apenas ser o próprio Deus, mas que através do seu sacrifício corpóreo de sangue, todo o pecado da humanidade seria perdoado. Ou segundo, ele era um mentiroso, porque para afirmar que ele era Deus e que ele precisava morrer, ele poderia não acreditar nisso, e ele estava tentando enganar todos. E ele checa essa hipótese, cara, isso é muito bom. Jesus checa essa hipótese com Pedro. Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, o que dizem que eu sou? E falam que você é um profeta, um louco, um agitador qualquer. Assim como muitos outros profetas surgiram. E essa ideia de outros homens que reivindicavam serem Messias não é estranha. Se for pegar o principal historiador, que traz quase toda a fonte histórica judaica sobre Jesus, o nome dele é Flávio Joséfo. Se você for ler ele ressalta boa parte dos acontecimentos que mostram naquele momento na Judéia, e ele fala de um outro homem, chamado Teudas, que prometeu dividir o Rio Jordão, reuniu seguidores com várias expectativas de milagres, foi morto pelas autoridades romanas, e seus seguidores se dissiparam após sua morte. Você vai ter até Atos capítulo 5, 37, falando de Judas o Galileu. E o texto vai dizer: depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Judas o Galileu, ele é uma outra figura de Messias, um homem que ajuntou pessoas e que conduziu essas pessoas a uma promessa messiânica, associada ao movimento dos Zelotes, liderou uma revolta em Roma por volta de 6 depois de Cristo, um pouco antes de Jesus, e morreu, e logo depois o seu movimento perdeu força. E você vai ter o terceiro principal, que é Sermão Bar de Ora, que é um pouquinho posterior. Então ele é um cara que vai falar da revolta judaica de 66, 70, ele foi tratado como uma figura messiânica e ele foi capturado e executado por Roma. Então, tanto antes de Jesus, durante o tempo de Jesus e posterior a Jesus, você tem exemplos de outros homens que reivindicavam ser essa figura messiânica, porque existia uma tensão histórica dos judeus esperarem um homem que os libertaria de Roma. Só que todos esses têm um padrão. Eles foram figuras políticas. Jesus se nega a ser uma figura política. Jesus não cai dentro do conto de que ele vai fazer uma revolta por Roma. Jesus se posiciona como uma figura espiritual, como filho de Deus. Ele não é um agitador político. Ele pergunta para Pedro falando: o que eu sou? E Pedro responde: falam que você é um agitador, um profeta. Mas Pedro, quem tu dizes que eu sou? Você é o Cristo, filho do Deus vivo. Inclusive seus discípulos acreditavam que ele não era um político, que ele não era um profeta, mas que ele era filho de Deus. E nessa dinâmica, todos eles também morrem através de uma morte por Roma, que suprime isso. Só que nenhum deles ressuscita. E, em terceiro, todos têm os seus seguidores dissipados e dispersos. Os únicos que permanecem são os seguidores de Jesus, porque os seguidores de Jesus não seguem um homem morto. Os seguidores de Jesus seguem um homem vivo. E essa diferença é a diferença que cria aquilo que a gente pode chamar de crise dos mártires. Quando Roma começa a intensificar a perseguição aos grupos cristãos, que é evidenciada pelo trato de como o cristão era tratado como uma figura terrorista. E essa é uma informação que se perde no texto de Atos. Quando a gente vai olhar o processo histórico, você vai perceber que o que Roma faz é um processo de não adotar Jesus como um Deus. Então, Jeová estava dentro do panteão romano. Quando você vai olhar as panéias, que eram centros, vamos dizer assim, sincréticos, onde você poderia adorar qualquer Deus seu, você vai ter introdução de vários deuses de várias culturas, mas você não vai ter introdução de Jesus. Jesus nunca é colocado como um Deus, o que qualifica os cristãos, termo pejorativo, que surge após a crucificação de Jesus, cristãozinhos, aqueles homens que imitavam aquele homem morto, como uma forma de diminuir e que é adotado pelos cristãos como objetivo de celebração. Cristão, o nome que nós nos chamamos é um nome pejorativo. A nossa fé ela é oriunda de um movimento de resistência.
E esse movimento de resistência vem porque esses homens criam que o Filho de Deus ressuscitou. E essa perseguição se torna cada vez mais intensa. Você vai ter relatos como o relato de Policarpo, que foi escrito pela igreja de Esmirna. Ele era um bispo, provavelmente ali na região da Turquia, discípulo direto de João, no qual ele é condenado por Nero a negar a Jesus. Ele responde: o sigo por toda a minha vida, como posso negar o rei que me salvou? E ele é incendiado numa fogueira vivo, na qual durante o incêndio ele pega o exemplo de Paulo e Silas, que no seu momento mais escuro cantam louvores e faz uma oração pública. Essa oração ela é conhecida, ela é visível. E esses relatos de homens bispos, homens santos, que permaneciam a uma perseguição violenta, ela começa a gerar uma crise. Como é que você pode resistir para algo que não é verdade? Esses homens não são homens que ouviram uma história de alguém, são homens que são testemunhas oculares ou fiéis de testemunhas oculares. O exemplo de Policarpo é um homem que era discípulo direto do apóstolo João, um homem que ouviu o relato de um homem que morreu. João é o único discípulo, além dos 10, que não morre de morte violenta, morre no exílio, com a visão do Apocalipse na ilha de Patmos. O resto dos discípulos morre de morte violenta. Inclusive, o 12º apóstolo que substitui Judas, Paulo, morre de morte violenta. Todos eles são executados, perseguidos, caçados, exilados. Você não pode ser perseguido e exilado por algo que você não acredita. A sustentação histórica da ressurreição de Jesus é que como é que ele pode ser um mentiroso ou um louco? E como é que tantos homens e centenas de homens decidem morrer a negar aquilo que viram? Pois não viram uma visão coletiva, não tiveram uma grande epifania. Esses homens, eles viram o Cristo ressurreto, o qual passou 40 dias corpóreo com eles. E porque esses homens foram cheios do Espírito Santo. Pois quando estavam no cenáculo, eles foram cheios de tal poder que rompeu o som do céu. Esses homens viram os cegos vendo, os surdos ouvindo. Esses homens viram leprosos voltando à sanidade. Eles viram coxos andando. Esses homens não são homens emocionados, são homens convictos, porque tomaram posse da palavra de Pedro em Atos capítulo 4, verso de número 20. Como podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? A solução do relato histórico da ressurreição de Jesus, ela é dada na garantia da permanência dos discípulos. A sustentabilidade da nossa hipótese, ela não é dada só porque nós temos fé. Ela é dada porque quando eu olho para a história, eu tenho uma sequência de gerações, de centenas de anos de cristãos que decidiram morrer a negar aquilo que viram e ouviram. E a evidência da ressurreição é porque o poder da ressurreição não sustenta apenas em levantar Cristo, mas sustenta em nos levantar da nossa vida caída e seu poder escoa através de seu Espírito sobre nós. O Espírito Santo como terceira pessoa não é uma entidade estática, e isso é fundamental para entender a nossa fé. Os dons não podem cessar porque os dons continuam sendo a evidência de que o poder da ressurreição nos acompanha. É por isso que Jesus fala, e esses sinais seguirão os que creem. O poder que levantou Jesus não é um poder que se cessou numa tumba, mas é um poder que reside em nós, e nós testemunhamos e provamos desse poder. E essa é uma dinâmica do Espírito que nos mantém como uma igreja viva, não acreditando em histórias que nos contaram, mas convencidos pelo Espírito de maneira sobrenatural, vivemos uma vida sobrenatural para dar testemunho do poder de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras e para todo esse relato, eu vou ter que continuar no texto, porque a evidência central é o túmulo vazio. Quando a gente olha Mateus 28, 5 e 6, fala, e ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. É nesse momento que os discípulos, eles lembram, eles falam, ele avisou que isso ia acontecer. Ele avisou que o templo seria destruído, mas 3 dias depois o templo seria reconstruído. E essa não é uma afirmação leviana de Jesus. Essa é uma afirmação que Jesus provavelmente estava repetindo. Por que a gente sabe que essa é uma afirmação que Jesus estava repetindo? Porque os guardas, quando vão zoar ele no momento da crucificação e caçoá-lo, eles falam, destrua este templo e reconstrua-o em 3 dias. Já existia um certo entendimento de que o templo não era um lugar físico e de que Jesus talvez estava apontando para a sua própria ressurreição, e essa ideia não era uma ideia rasa, era uma ideia visível o suficiente para guardas envolvidos em todo o processo, que ouviam relatos detalhados, saberem da história e usarem a história para acusar Jesus. E quando a gente olha para a evidência, tem uma evidência central. Quem descobre o corpo não são homens.
quem descobre o corpo, que não está mais lá, são mulheres. E essa é a peça central histórica. Se Jesus precisasse de uma validação histórica, Jesus ele apareceria para homens. O fato de Jesus escolher aparecer para mulheres e um anjo falar para mulheres sustenta e favorece a historiedade do relato. Porque uma mulher não teria nenhuma capacidade de sustentar um argumento num ponto de vista jurídico ou social. Na verdade, Jesus escolhe aparecer para o grupo que seria segregado. E para você, mulher, que talvez foi ensinada ou doutrinada de que Deus te desvaloriza ou que Deus é uma entidade machista, o evento mais importante da história, ele escolhe em sua soberania aparecer para as mulheres. Como num ato de, o relato de vocês é importante. A voz de vocês é a voz que ecoa e anuncia a ressurreição. É como se Jesus repetisse a cena de chegar até aquela mulher samaritana e escolher aparecer para ela naquele poço, para falar de um rio de água viva e deixar com que ela seja a missionária que volta para uma cidade, anunciando que Jesus é o Messias. Ele repete essa cena como num lapso profético, fala assim, não vão ser esses homens que vão gritar pelas ruas, vão ser vocês, porque a voz de vocês vai ser ouvida, porque eu sei que o valor da voz de vocês é tão grande quanto o valor deles. Essa contracultura social e dinâmica é um ato de resistência. É Jesus falando assim, anunciem que eu estou vivo. E a história vai continuar, porque Jesus ele não apenas ressuscita e todo mundo vê um túmulo vazio, mas tem uma evidência corpórea. 1 Coríntios 15:6 fala, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mano, você imagina o que tá todo mundo reunido e Jesus aparecer? Paulo, quando ele dá esse testemunho, junto com os outros testemunhos que a gente vai ter, que é Lucas 24:39, onde Jesus aparece e fala, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. João 20:27 fala, depois disse a Tomé, põe aqui o seu dedo, não seja incrédulo, mas crente. Lucas 24:42, então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Aqui é importante porque o texto ele vai revelar o fator central. A ressurreição de Jesus não é espiritual, a ressurreição de Jesus é corpórea. Existe um livro chamado Resurrection of the Son of God, e ele vai trazer a clareza de que a ressurreição judaica ela implica em você ter um corpo transformado, não apenas uma alma salva. E aqui é importante porque Jesus não é um espírito kardecista, ele não volta como um espírito de luz para falar com eles. Jesus deixa claro que a ressurreição a qual nos acontece e contempla, ela é no corpo. E se ele ressuscita no corpo, é porque ele não pagou o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não é um espírito redimido, Jesus é um corpo que não pôde ser morto, porque a morte não tinha poder sobre ele. 1 Pedro vai falar que na sua boca não se encontrou engano, e no seu corpo não se encontrou iniquidade. Como alguém que nunca pecou pode pagar um salário que não lhe convém? Jesus dá o truco em cima do sistema que ele criou. Ele é o sacrifício perfeito, porque ele não se enquadra no salário a qual nos é digno. Ele é aquele que deveria continuar comendo do fruto da vida, porque ele é o próprio fruto da vida. Ele não deveria ter sido expulso do jardim porque não se encontrou pecado. Ele passa pela caminhada inteira da terra, mesmo que em corpo físico, sem pecar nenhuma vez. E aqui vem o dilema da ressurreição. Jesus não apenas ressuscita, Jesus vive uma vida perfeita e ressuscita num corpo perfeito. E nessa ressurreição, ele vai ascender aos céus. Jesus não tem uma terceira ressurreição. Jesus sobe com esse novo corpo num corpo de glória. Esse corpo que volta é um corpo que dá-se a entender que não é igual ao anterior. Porque no caminho de Emaús, os discípulos não o reconhecem quando está com eles. Quando ele vai até a frente, na segunda pesca maravilhosa, ele chega... Cara, esse texto é muito bom. Na pesca milagrosa, você pode perceber que parece que uma memória é ativada. Pedro reconhece aquela cena, ele pula do barco para encontrar Jesus. Só que tem uma outra parte escondida. Quando eles chegam até o mar, eles vão contar os peixes. E o número dos peixes dá 153. No alfabeto alfanumérico, principalmente em hebraico, quando você conta aquilo ali, as letras não têm apenas palavras, mas elas também indicam números, porque é um alfabeto alfanumérico. E 153, quando relido de outra maneira, ele forma Eu Sou Deus. Então na hora que eles fizeram a contagem dos peixes, existe uma revelação ali por trás, até nos números que são pegos, aquilo indica a divindade de Jesus. E por trás de toda essa beleza do texto ali contido, a ressurreição corpórea é uma ressurreição onde Jesus come com eles, Jesus senta com eles, Jesus deixa eles tocarem,
Jesus convive com eles num corpo glorificado, indicando aquilo que Apocalipse depois vai falar, que nós receberemos um novo corpo de glória. A proposta da salvação não é que nós morramos e viemos a um espírito. Não, não, não. A palavra é clara. Todos nós ressuscitaremos com Cristo. Quando você se batiza, aquilo é um ato simbólico de morrer e ressuscitar para Cristo. Mas dentro desse simbolismo existe a justificação do seu espírito, que é dada pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. O que acontece no processo de salvação é que eu sou justificado pelo que acontece no espírito. Eu estou sendo santificado porque através do Espírito Santo a minha mente vai sendo formada. Os meus desejos, os meus afetos, as minhas convicções, a maneira que eu penso tem que ser mudada. Se você é um cristão e na medida que você segue Jesus, você não é sido convencido do pecado, você não é sido conduzido a uma vida de santidade, você não está tendo a obra do Espírito Santo sendo feita em você. Mas tem algo que a gente espera, que é o momento onde nós seremos glorificados. O nosso corpo de carne, a qual nós resistimos até a nossa morte, ele vai ser substituído por um corpo de glória. Hebreus capítulo 6, verso 2 vai falar dos rudimentos de fé. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos. Isso quer dizer que um dos principais fatores de acreditar na obra de Jesus é crer que Jesus, quando voltar, todos ressuscitaremos e seremos julgados. E nessa ressurreição receberemos corpo de glória, porque nós não vamos para o céu. Isso é uma ideia errada, de acordo com a palavra em Apocalipse. O céu vem à terra. Fala que Jesus desce com a Nova Jerusalém. Jesus faz novos céus e nova terra. O plano de Jesus é o plano a qual ele mesmo vive. É ressuscitar em corpo de glória. Não é ser consertado, é ser refeito. Jesus é o primeiro homem da ressurreição. Ele é o pioneiro da ressurreição. A obra que Jesus vem inaugurar não é uma obra restauradora emocional, é uma obra restauradora física e corpórea, além de espiritual. Jesus é o primeiro homem ressurreto. E dentre os homens ressurretos, aqueles o qual seguirem também encontrarão ressurreição. E nesse pioneirismo de Jesus, a gente encontra a parte final do meu texto, que é Romanos capítulo 1, verso 4. Declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Jesus não é uma ideia, ele é uma pessoa. E a ideia mais poderosa é que nós iremos ressuscitar também. Não porque nós temos uma grande expectativa, e não porque é uma história legal, mas é porque o nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor provou corporeamente aquilo que todos nós viveremos um dia. E até lá, nós aguardamos com grande expectativa que Ele venha. E enquanto Ele não vem, nós trabalhamos cumprindo a única ordem que Ele nos deixou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar aquilo que vos tenho ensinado. Eu estarei com vocês até os últimos dias. Que Deus te abençoe. Seja cheio do poder da ressurreição.